Um acervo musical que ajuda a contar a história do município de Canoinhas está sendo catalogado pelo musicólogo Matheus Proust. Obras do século XIX, materiais de educação instrumental e composições das pioneiras do Colégio Sagrado Coração de Jesus representam parte dos documentos. Durante todos esses anos, as irmãs trouxeram materiais da Europa, compraram materiais no Brasil, compuseram música, produziram música própria delas, e todo esse material foi sendo acumulado ao longo dos anos e formou um acervo gigantesco. As músicas daquela época, né, eram compostas de formas diferentes, né, as partituras eram trabalhadas, muitas vezes escritas à mão, né, a gente não tinha a tecnologia que temos hoje. Então, assim, a qualidade, né, das obras daquela época são muito grandes e isso, né, uma descoberta dessa muito enriquece, né, a nossa cultura. Apesar de ser um material da escola, do colégio das Irmãs Franciscanas, ele conta a história da música da cidade. No ano de 1988, o colégio passou a ser propriedade do Estado. Então, as irmãs construíram uma casa ao lado do colégio e para lá se mudaram. Na época dessa mudança, todo o acervo delas, seja musical ou didático, fotografias, né, todo o acervo arquivístico delas foi sendo espalhado. Uma parte foi mantida na escola e outras partes foram sendo doadas, né? Na parte da música, o que elas fizeram? Encontraram pessoas que estavam interessadas, que elas já conheciam, né? Ex-alunos ou músicos da cidade. Eu mesmo, na época, recebi uma parte desse acervo, partituras, inclusive muito antigas, do século XIX. Você pensa num colégio cujas fundadoras vieram da Europa, da Áustria, que é assim, também é o berço da música, né, clássica. Então essas irmãs vieram aqui com todo o entusiasmo para trazer essa cultura, essa arte para esse lugar maravilhoso que elas escolheram, né? E a irmã Carolina, que foi uma das fundadoras aqui do colégio, ela era uma musicista, ela era uma mulher talentosa. Então ela enquadrou assim todo o projeto educacional do colégio em cima da arte e da música. Registros de atividades musicais dos alunos da década de 30 estão sendo catalogados. Com isso, vemos que a educação musical fez parte de uma geração que foi ensinada pelas próprias irmãs franciscanas aqui no Sagrado. As irmãs tinham um ideal de formação completa do indivíduo, né? Uma formação cultural ampla, né? Então a pessoa ela tinha que ser, no caso da música, capaz de conhecer esses documentos, saber lê-los e saber fazer música, né? E essas pessoas que saíram da escola acabaram servindo para a música na cidade, né? Então você mencionou, por exemplo, o Coral Santa Cecília. Muitos ex-alunos da escola atuaram depois no coral como cantores e também como instrumentistas. O acervo musical não se restringe apenas aos documentos. Na Igreja Matriz Cristo Rei de Canoinhas, existem 3 instrumentos musicais históricos. 2 harmônios, que são órgãos de fole móveis, um deles é italiano, e o outro foi produzido pelas indústrias de Edmund Bon, mesma indústria que produziu o órgão com mais de 600 tubos. No Colégio Sagrado Coração de Jesus existia um órgão que atualmente serve à paróquia Nossa Senhora Medianeira de Curitiba. A irmã Carolina chegou em Canoinhas em 1921. Poucos anos antes, a pedido do Frei Menando Campos, que foi o primeiro pároco de Canoinhas, foi formado um coral de devotos. E em 1926 ele foi batizado como Coral Santa Cecília, né? E esse coral ele teve uma vida ininterrupta e está ativo até os dias de hoje, né? Então, ou seja, a gente consegue, por meio de documentos como estes e outros documentos referenciais da Igreja Matriz Cristo Rei aqui de Canoinhas, poder afirmar com certeza absoluta que esse coral existe desde 1913 e é possível que ele seja um dos corais mais antigos em funcionamento do país. Os documentos agora estão sendo catalogados e depois será criado um arquivo histórico e, por fim, aberto a pesquisadores.